Oi, tudo bem? Meu nome é Camila e hoje eu vou falar para vocês sobre uma série brasileira muito famosa que está disponível no Netflix. Vamos lá? A série que eu vou falar hoje não poderia ser outra que não O Mecanismo. É uma série brasileira produzida pela Netflix e que fala sobre a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato é o nome da grande operação contra esquemas de corrupção que está acontecendo agora no país. A Lava Jato é considerada a maior operação já feita no Brasil contra a corrupção aqui no Brasil e está prendendo vários políticos e pessoas envolvidas em diversos esquemas de corrupção. É um tema muito polêmico, não é minha intenção aqui neste vídeo entrar em assuntos políticos, porque senão nós ficaríamos muitas horas debatendo tudo isso. Mas eu tenho algumas opiniões que eu gostaria de expor aqui neste vídeo, algumas opiniões sucintas. E a grande ideia desse vídeo, então, é explicar para vocês algumas expressões que apareceram nessa série nos primeiros capítulos. Eu terminei ontem de assistir a série e nos 3 ou 4 primeiros capítulos eu anotei algumas expressões faladas pelos atores, pelos personagens, que eu acho que seria interessante explicar aqui para vocês. A primeira coisa importante para se saber sobre a série O Mecanismo é que ela é baseada em um livro. Eu não li o livro, mas a série ela é baseada nele e ela conta então sobre essa história do esquema de corrupção envolvido no Brasil. Eu não acredito em super-heróis, especialmente quando nós falamos em política, especialmente quando nós falamos em política do Brasil. E eu também não acredito que o problema de política seja um problema exclusivo do Brasil. Eu sei que é um problema mundial, eu sei que todos os países da América Latina passam por problemas de corrupção na política e não só na política, e é um problema que não é só nas Américas, não é só na América Latina, América Central, enfim, é um problema que acontece no mundo inteiro, nós sabemos disso. Eu tenho algumas críticas a essa série, O Mecanismo, porque eu não gosto muito dessa ideia de romantização de um assunto. Quando eu digo de romantização, eu quero dizer em criar heróis. Eu não acredito em heróis na política. E de uma forma ou de outra, um dos personagens centrais dessa série, que é o que seria o Moro, um juiz aqui do Brasil, que lá na série ele se chama Rigo. Ele é um tipo de um herói e muitos brasileiros acreditam que o Moro, que na série se chama Rigo, é um super-herói brasileiro, porque ele está prendendo vários políticos corruptos. Eu não acredito nisso e eu tenho plena convicção de que o problema político do Brasil se iniciou em 1500, que foi a data que os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Aliás, isso aconteceu dia 22 de abril e esse ano são 518 anos do descobrimento do Brasil. Não podemos usar esse termo, afinal de contas já existiam pessoas aqui e o Brasil já estava descoberto, né? Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Essa série, O Mecanismo, tem sido muito famosa aqui no Brasil, especialmente por pessoas que se consideram mais da direita. Eu acho que criou-se um burburinho, uma polêmica maior entre elas, porque de uma forma ou de outra na série eles falam muito sobre o Lula e a Dilma, os ex-presidentes do Brasil. É importante lembrar que todos os nomes utilizados na série são nomes ficcionais, então não se fala em Lula e Dilma, lá eles se chamam Janete e acho que Gino. Então todos os nomes são ficcionais, inclusive alguns nomes de órgãos públicos e empresas, eles tiveram que trocar. Então, por exemplo, na série, a nossa Polícia Federal se chama Polícia Federativa. E também a Petrobras, que é a grande empresa brasileira,
Lá se chama Petrobrasil. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de política e está entendendo o que está acontecendo agora no Brasil, existem vários vídeos aqui no YouTube que explicam quem é quem lá na série. Então, eles dão os nomes. O Moro na série se chama Rigo. Rigo? Rigo. O Lula se chama e eles explicam toda a situação. Explicam, inclusive, o que foi Lava Jato, enfim. Isso são informações que nós encontramos facilmente na internet. Algo também me chateia um pouco, que é o fato de séries e filmes brasileiros que os assuntos são política ou tráfico em favelas, violência em favelas. Geralmente são as séries e filmes, enfim, produções cinematográficas que fazem mais sucesso internacionalmente. Isso é algo que eu fico um pouquinho chateada, porque são assuntos interessantes, óbvio, são assuntos muito interessantes, mas eu acredito que o Brasil não seja somente isso. Então, os filmes mais famosos, inclusive os filmes que os meus alunos mais assistem, são Tropa de Elite, Cidade de Deus, agora O Mecanismo. Então, são séries, são produções que sempre falam sobre os problemas de tráfico de drogas, de política do Brasil. É interessante? Eu gosto de assistir. Mas existem outras produções brasileiras de temas mais sensíveis, mais poéticos, mais sobre relacionamentos humanos, que eu gosto. Às vezes eu tento trazer isso aqui pro canal. Inclusive, um dos protagonistas de O Mecanismo, que se chama Selton Mello, fez um filme há uns anos atrás que eu amo muito, e não tem nada a ver com política, com tráfico, que se chama O Palhaço. E é um filme que eu recomendo muito pra vocês, porque eu acho um filme muito bonito, maravilhoso. Fala um pouco sobre o circo, e eu acho que é uma ótima dica para quem quer conhecer mais sobre o cinema brasileiro. Mas eu não posso, como professora, ignorar o fato de O Mecanismo ser uma série brasileira, uma série bem feita, eu gostei, apesar de ter críticas. E é uma série que está na Netflix, ou seja, ela está acontecendo em mais de 100 países, e isso é algo interessante, né? É interessante porque pessoas do mundo inteiro, né? Não o mundo inteiro, mas de diversos países podem ter acesso a uma série brasileira. E é interessante se vocês assistirem em português. A dica que eu dou para quem está aprendendo português é assistir a série em português e colocar a legenda também em português. Isso no Netflix é possível. Então, se você quiser assistir a essa série, eu recomendo que você faça isso, tá bom? Algo interessante também, que eu não posso ignorar na série, é que, embora seja um pouquinho tendenciosa a série, vai ter uma segunda temporada, vamos ver o que nos aguarda por aí, mas eles de fato não estão falando mal do Lula e falando bem da oposição. Eu achei que isso foi até que bastante equilibrado, e a ideia da série é realmente mostrar que o problema político do Brasil não é um partido, mas é justamente o que eles chamam de um mecanismo. É um círculo, é um ciclo que acontece e que, se você está dentro da política, você automaticamente vai fazer parte de um processo corruptível, de um processo de corrupção. Eu acho que é uma visão bem pessimista, eu não acredito que seja necessariamente assim. Existem políticos que eu acredito e confio, outros que eu não acredito e não confio, mas são coisas que também, por ser uma obra ficcional, existe toda essa questão mais dramática, né? Se você não sabe, os dois grandes partidos políticos do Brasil são o PT, que é o partido do ex-presidente Lula e da Dilma, e o PSDB. Eles são identificados como se o PT fosse uma tendência mais esquerda e o PSDB uma tendência mais direita. Eu acho que não existe muito direita e esquerda no Brasil. É uma discussão bem polêmica também, mas é uma tendência, né? O PT é uma tendência mais esquerda e o PSDB é uma tendência mais de direita. O Sérgio Moro, que é o juiz,
ele está fazendo parte aí dessa Operação Lava Jato e ele já prendeu vários políticos. A minha grande crítica é que vários políticos são presos e vários outros são protegidos. Eu não vou dar nomes aqui nesse vídeo porque não interessa no momento, mas é minha grande crítica porque eu acredito que existe um protecionismo aqui no Brasil e somente alguns políticos são julgados e outros não. Bom, eu não quero continuar a falar de política, posso fazer um vídeo mais pra frente sobre, não é um problema pra mim falar sobre política, mas a ideia desse vídeo é ensinar expressões que são faladas durante a série. Nos primeiros capítulos, então, no primeiro, a primeira expressão que apareceu foi Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um ditado muito falado no Brasil, que tem a ver um pouco com destino e com a questão da persistência. Se você persiste muito em algo, você vai ter o que está destinado para você. Por isso que às vezes nós queremos algo, mas nós não conseguimos imediatamente, nós precisamos tentar um pouquinho mais até conseguir. Por isso que Deus escreve certo por linhas tortas, porque às vezes o nosso caminho vai ter pequenos desvios, faz parte da vida, né? A segunda expressão é o laranja. Vocês sabem que laranja é uma cor e uma fruta e é feminina, a laranja, a cor laranja. Mas quando nós falamos no masculino, o laranja é um termo muito utilizado em política, também em questões de tráfico, especialmente de drogas. Vocês vão ouvir essa expressão nesses filmes brasileiros sobre. O laranja, então, é uma pessoa, entre aspas, ingênua. Então, seria uma pessoa que ela é utilizada para realizar fraudes. Então, existe um poder maior que utiliza um laranja, que é uma pessoa mais que não tem muito poder, muita função política ali no momento. Então eles vão utilizar esta pessoa laranja para a polícia, para o investigador ou quem quer que seja chegar no laranja. E aí o laranja é punido, mas na verdade tem coisa muito mais para cima para acontecer. Uma tradução então seria uma pessoa ingênua, tradução não, né? Um sinônimo seria uma pessoa mais ingênua que é utilizada em esquemas de fraude. Outra expressão muito usada, bem interessante, é quentinha. Quentinha é como nós falamos as nossas marmitas. O que é marmita? Alguém sabe? Marmita, imagina numa situação de trabalho cotidiano, a sua rotina no trabalho. Às vezes você não quer comprar almoço no seu horário de almoço, você não quer ir para um restaurante comprar almoço. Você leva a comida da sua casa em um pequeno potinho. Essa comida que você traz de casa se chama marmita. E ela também pode se chamar quentinha. Quentinha porque ela vem quente, né? Então a quentinha, essa palavra apareceu no momento que uma das pessoas foi presa, né? E aí alguém fala que já autorizou a chegada da quentinha. Então, óbvio que quando fala assim que... a fala foi a seguinte: eu já autorizei a entrada da quentinha e do celular. Óbvio que essa quentinha é uma comida que vem de fora, que é melhor do que a comida servida ali dentro. E também a pessoa foi levar o celular. Então, vários momentos dessa série, os presos que estão lá na cadeia, eles usam o celular. Infelizmente é uma realidade. Eles se comunicam com o mundo exterior o tempo todo com o celular. Então a quentinha seria então uma marmita, uma comida. No contexto de O Mecanismo, é uma comida melhor do que a comida servida ali pela polícia, né? Outra expressão bem interessante que apareceu foi ele era safo. Eles estavam falando sobre um personagem chamado Vander, então a frase era o Vander era safo. Safo é uma gíria, é uma expressão que no Brasil significa esperto. Ele era muito esperto, ele era safo. Outra expressão legal é comeu mosca. Mosca é um inseto, vocês devem conhecer.
E nós também inventamos um verbo que é moscar. Então, comer mosca é quando você deixa passar algo importante que você tinha que ter dado uma atenção especial, mas sem querer você deixou passar. Então, você comeu mosca. Nós também falamos comer bola. Então, era para você ter feito algo importante, mas comi mosca. Deixei passar. Mosquei. Também já que é um verbo, né? Eles também falam uma hora a expressão chato pra caralho. Pra caralho é um palavrão. E nós usamos aqui como um advérbio de intensidade. Tudo que é pra caralho ou pra caramba, se você quiser ser mais suave, significa muito. Então ele era chato pra caralho, bonito pra caralho, legal pra caralho. Então nós usamos essa expressãozinha pra intensificar alguma coisa. A penúltima que eu anotei aqui é: cavalo dado não se olha os dentes. É outro ditado muito utilizado. Significa que quando alguém te dá alguma coisa grátis, quando é um presente, você não questiona, né? Você não olha muito se é bom, se não é, se é legal, se não é. Porque é um presente, então você não pode questionar, brigar. Então, cavalo dado não se olha os dentes. E a última expressão que eu anotei, na verdade, é uma música, uma cantiga, que muito, mais antigamente, hoje nem tanto, as mães e os pais de antigamente cantavam para os filhos dormirem, que é o Boi da Cara Preta. Na verdade, essa música é assustadora, porque a música é boi, 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 boi da cara preta, leva esse menino que tem medo de careta. Então, quando a criança não conseguia dormir, ou na hora de dormir à noite, os pais cantavam essa musiquinha, essa cantiga de ninar. Ninar significa adormecer, né? Então é medo, né? Porque um boi vai levar o seu filho se ele não dormir, porque ele tem medo de careta. E tem um momento que essa musiquinha, ela é cantada na série. Bom, você também deve estar se perguntando o que significa Lava Jato. Tem uma história do porquê da operação ter sido batizada de Lava Jato. Você vai entender melhor se você assistir. Mas o Lava Jato, nós também podemos fazer uma referência direta à lavagem de dinheiro, que é algo, infelizmente, muito comum aqui no Brasil. A Lava Jato, então, é uma expressão que a gente pode fazer uma associação à expressão lavagem de dinheiro. Tudo bem? Espero que tenha sido legal. Espero que vocês assistam não só a essa série, mas também a outros filmes. Tem uma outra série também no Netflix brasileira, que se chama 3%, mas eu não assisti ainda. Talvez eu assista e eu possa fazer um vídeo aqui no canal nesse estilo de ensinar as expressões, mas é fato que o assunto político no Brasil é muito polêmico, gera muitas brigas, porque muitas vezes o brasileiro leva as coisas pro pessoal, nós não conseguimos entender muito bem que uma pessoa pode ter uma opinião diferente da minha e mesmo assim continuar sendo meu amigo, né? Isso é algo que todo ser humano precisa aprender para evoluir. É importante a gente ter essa noção de que as pessoas podem ter opiniões diferentes e tá tudo bem, mas questione sempre tudo que você for ver. Essa série eu questionei bastante, porque várias coisas eu não concordei, mas eu achei relevante por ser uma série tão relevante, nova, é um assunto que está acontecendo agora, a Lava Jato ainda está acontecendo. Mas, por favor, não acreditem em super-heróis e desconfie sempre da mídia. Esse é o recado final aqui desse vídeo. Espero que tenha gostado. Nos vemos num próximo vídeo aqui do canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito e de acompanhar as novidades no Facebook e no Instagram do canal. Eu sempre posto um monte de coisa por lá, tá bom? Um beijo, tchau, até mais!